E a tempestade chega mais uma vez para mais um episódio do Cúpula Cast. Hoje estamos aqui para falar sobre um assunto um tanto quanto romântico, talvez, né? Não sei até onde esse papo vai chegar. Mas por isso que eu, André e Johnny, convidei aqui meus queridos 3 amigos... Românticos, né? Todos sim, eles. todos somos Eu românticos. enxergo todos de maneira romântica também. Principalmente o Wesley. Eita. O Wesley é o cara do romance. E aí, pessoal, aqui é o Dude e bem-vindos a mais um episódio. Hoje vamos falar de amor, romance, paixão, traição. Bentinho traiu o Capitu? Aqui é o Patrick e romance é o que faz a gente viver, né? Então, se não tem romance, a vida não tem graça. Nossa. Perfeito, velho. O Patrick chegou até a recapitular as frases, né? Uhum. Ele voltou. Eu vou mandar a frase que o Dude não conhecia, né? Que é: parece ironia querer viver um romance no século da putaria. Cara, ele mandou mesmo. Mas quem é essa pessoa que tá falando, né? Quem é essa pessoa? William. Eu sou o William, exatamente. Eu sou o William. É o alter ego do Wesley, velho. Isso. Enfim, eu sou o Wesley. Beleza, prazer, Wesley. Prazer, Wesley. Acho que o William vai participar hoje também, pelo que eu tô percebendo. Sim, sem dúvida. Bom, então, pessoal, hoje a gente tá aqui pra falar um pouquinho sobre animes de romance, na verdade, sobre o gênero romance em si, né? E a gente vai falar um pouquinho sobre o fato, né, que o Wesley não podia deixar de levantar que romance Jamais. talvez não seja... Romance não é só o romance, o que a gente vai falar realmente seria o romance romântico, né? Outra vertente e tal, mas a gente não vai aprofundar muito nisso, porque isso seria cult demais, é só nível William isso aí, né? Não tem como a gente... trabalhar dentro desse nível, né? Mas, bem, então eu na verdade convidei vocês pra gravar sobre isso porque o próprio, digamos, essa temática, esse gênero é um gênero que eu gosto muito, né, dentro de animes e no geral também, fora dos animes, em livros, em filmes, tal, séries. O romance em si, né, ele me apetece muito, eu gosto muito de, enfim, ver esse tipo de desenvolvimento, não necessariamente como algo primário, né, tipo, a história exclusivamente sobre um par romântico, sabe, não exatamente isso, mas eu acho muito legal que pra mim ele faz a gente se conectar muito mais com a obra, né? Eu não sei como é que vocês se sentem, a primeira impressão que vocês têm de romance, assim, vocês curtem bastante também? Eu tenho uma frase muito boa, André. É uma frase à la William. Né? William me falou essa frase esses dias, que um romance bem contado é melhor do que muita ação. Caralho, hein? Caralho, cara. Realmente. Então tu trouxe 2 frases pro mesmo cast e tu ainda reagiu à tua própria frase, cara. Isso é muito William. Isso é muito William, cara. Mas quem é William, né? A gente tá só brincando. Porque a gente começou a brincar de chamar o alter ego do Wesley aí de cult de William, né? Isso. Mas a gente pensou em considerar criar um Twitter aí pra ti, né, Wesley? Claro. Mas de onde que veio essa brincadeira mesmo? Esclarece aí pro pessoal, Wesley, pras pessoas que não são tão intelectuais quanto você, né? O que é o romance de fato, né? O romance, não o romântico, né? O romance como obra literária é basicamente qualquer coisa escrita. Vamos definir assim. Porque... em prosa, né, no caso, em frases. Exatamente. Porque é muito amplo. Por exemplo, quase qualquer livro escrito poderia ser considerado um romance, porque é em prosa. É que o romance em si, né, o romance moderno, ele é considerado um estilo narrativo, né? Assim como o conto, por exemplo, Isso. Ou o próprio Wikipedia cita como exemplo novela, né? Enfim, todas essas coisas que vocês veem aí nas aulas de produção textual, né? Redação, sei lá, chama como quiser, na escola. E essas coisas assim, então, é um gênero mesmo, né? Um gênero narrativo. O romance em si. Só porque ele foi popularizando, porque ele, com a época do romantismo, né? O movimento do romantismo, não sei se eu posso chamar de movimento, desculpa, mas o romantismo que gerou essa popularização do romance. Então, o que na verdade a gente vê quando a gente tem amor envolvido, casais, coisa assim, na verdade o que a gente tem é um romance, né? Só que romântico, né? Mais ou menos a ideia é essa, que trabalha dentro do romantismo, mas o gênero narrativo continua sendo romance, porque é uma história em prosa, beleza? Só que a gente não é chato o suficiente pra ficar discutindo isso mais do que a gente acabou de discutir. Deus o livre. Então... Se tu quer ver mais sobre isso, vai lá na conta do Twitter, o William da Cúpula.
O William Tempestade, alguém tem que criar esse perfil e botar a frase inteligente lá dentro. O William da Tempestade, velho. Perfeito. Eu vou criar o William e serei ele. Vai criar o Twitter, perfeito, velho. Eu só vou dizer o seguinte, toda vez que o André pede pra mim explicar uma coisa, eu sinto que eu faço um péssimo trabalho aqui no podcast. É incrível. Não sei porquê. Sem maldade, mano, sem maldade. É porque eu sou um pouco prolixo, eu gosto de deixar claro pra pessoa que tá ouvindo que a gente não vai ser tão chato quanto parece nesse episódio. Mas, bom, por que falar sobre animes de romance, então, né? Por que eu quis chamar? Já deixei claro. Mas é porque eu também quero saber o que torna, na verdade, um anime de romance um anime bom, né? O que seria um bom anime de romance, né? E eu sei o que faz pra mim ser bom, mas eu queria muito saber de vocês, né? Pra saber se vocês compartilham de uma opinião parecida com a minha e tal. Então, queria começar contigo, Dude. Eu sei eu sei que é um fã aí de... Ah, fã não, né? Não sei. Mas eu sei que tu gosta, né? Daquele lance de... Ah, e o menininho derrubou a borracha, entrega a borrachinha na mão, dá aquela coradinha. Ah, mano, mas depende. Esse lance da borrachinha tu não vê muito hoje em dia. Tu só vê em Prison School aí, mas com uma conotação muito sexual, né, velho? E a borracha de sumô ainda. Mas, enfim, quando tu fala de anime de romance, pra mim, pelo menos pra mim, né? Eu tenho um gosto muito voltado pros animes antigos de romance, né? Porque a pegada acabou mudando com o tempo, até por causa do público-alvo, né? Mas, por exemplo, os meus romances, entre aspas, né? Favoritos é Toradora e Lovely Complex. Se for pegar Toradora é tipo, acho que 5 anos atrás, e Lovely Complex eu acho que bate os 10, eu acho. Acho que 2007, não sei direito. 2006, 2007 é Lovely Complex. Por aí, cara. Só uma curiosidade, pra vocês terem uma noção, Lovely Complex, a garota principal, no caso, né? A dubladora dela é a mesma dubladora da Nami. Pra vocês terem uma ideia, na época que a dubladora da Nami dublava ainda alguns papéis. Hoje em dia é só Nami e deu, porque é milionária, né? Será que ela faz só a Nami? Não sei. Eu vejo muito poucos trabalhos dela, mas naquela época ela ainda fazia alguns outros trabalhos. É que os dois são da Toei, né? O One Piece também é da Toei e o Lovely Complex também é da Toei Animation, pode ser também. Provavelmente tem os contatos ali e tal. Mas o que te chama a atenção nesses... Vamos usar o Lovely Complex primeiro, Dude. Por que Lovely Complex foi um anime de romance que... Primeira hora que eu te perguntei veio na tua cabeça, assim, como um anime de romance bom? É porque ele quebra um pouco daquela barreira que é imposta hoje, que é assim, a história do anime de romance acaba quando os dois ficam juntos. Então, Lovely Complex, além do fato de ele não cair no clichê dos personagens, porque o Lovely Complex, ele mostra a história, tipo, de um garoto que é super baixinho e uma garota que é mais alta que a média, né? Mas não é, tipo, gigante, né? Não tem 1,80, né? A garota tem 1,75, 76 e o garoto tem, tipo, 1,55 por aí. E daí acaba mostrando a relação dos dois. Os dois querendo vencer um pouco a barreira do preconceito que tem, tipo, o garoto só namora a guria mais baixa que ele e a garota só quer caras mais altos, sabe? Então, tipo, meio que vencer essa barreira do preconceito e ao mesmo ponto que chega numa parte do anime que eles ficam juntos e a história continua, tá ligado? A história não pega, não, acabou, a história acabou aqui, tá ligado? Mostra um pouco da relação deles e acaba o anime, sabe? Isso é uma coisa que hoje tem 25 episódios e tem vezes até que não acaba, tá ligado? Tu tem aí o famoso Romance Infinito, como é que é o nome dele lá? Romance Infinito, Kimi no Todoki? Isso, Kimi no Todoki, que é o Romance Infinito, cara. Esse aí Eu não sei, eu nunca nem li essa obra, ou ouvi, então eu não sei se eles ficam juntos, eu já assisti, em algum tá ligado? Ponto, é o Romance sabe? Infinito, é basicamente isso, sabe? Mas é isso aí mesmo, eles prolongam bastante, é algo bem lento, né? E já o Toradora, que, tipo, o Toradora briga muito com o Lovely Complex pra mim, porque o Toradora, pra mim, disparado, o anime de romance pra mim que tem mais história, na minha opinião. Tipo, tem um significado todos os fatos que acontecem, né? Por exemplo, os dois protagonistas, o casal principal, né? Os dois têm problema de família e acaba que o garoto, resolvendo os problemas de família dele, acaba dando iniciativa da Taiga tomar as devidas ações pra ela tentar consertar a família dela, porque se ela gosta tanto dele e ele consegue, tipo, ajudar a própria família, por que ela não pode tentar se impor em cima disso e tentar construir uma relação com a família dela? Dá pra ver que é o desenvolvimento, então, né? O quanto eles conseguem criar um contexto bacana pros personagens, né? Pra ter várias coisas acontecendo ao mesmo tempo. Não só o romance, só o amor, digamos assim, né? O foco é o romance, mas também o foco é o desenvolvimento pessoal de cada um. Dá pra ver que é bem esse contexto, né? Que criar esse contexto e trazer desenvolver os personagens, né? E condiz muito contigo também, né, Dude? Porque tu gosta bastante, né? Desse desenvolvimento de personagem e tal. Sempre elogia muito isso nas obras. E pra ti, Patrick, assim, o que te chama a atenção? O que costuma te chamar a atenção
num bom anime de romance, né? Então, comparado aos outros gêneros, quando eu assisto sobrenatural, terror, ação, esse tipo de coisa, aventura, quando eu vou pro romance, eu quero algo mais pé no chão, algo mais real. Algo que eu acredite que pode acontecer, que acontece no dia a dia das pessoas. E isso me faz me conectar muito mais com a história, né? Não com personagens, mas sim com a história como um todo. Então, quando eu vou pra assistir um Real Life, um Kimi no Todoke, que eu gostei, e não importa por onde você se alentou, não. E... Sakura Seu Pet no Kanojo, que a gente vai, com certeza a gente vai citar aqui mais ao longo do cast, mas quando eu assisto um anime desses, eu gosto de sentir o que pode acontecer comigo no futuro, ou que já aconteceu comigo, e eu consegui tirar alguma lição disso, consegui aprender alguma coisa com a história, né? Que basicamente o romance, pra mim, ele tá ensinando situações que acontecem no dia a dia, e pode te dar uma boa ideia de como sair daquilo, ou como enfrentar aquelas coisas que acontecem. E por último, talvez o mais importante, um romance é um gênero que tem que aquecer o coração da gente, né? Então, quando eu procuro isso, eu tô querendo ficar um pouco mais alegre, um pouco mais confortável, ó, dependendo, né? Alguns animes botam um drama fudido, tu só fica ainda mais na bad, mas tudo bem. Pois é, se o cara pega o anime errado pra ver na hora errada, é bem complicado, né? É. Complicado. Imagina só pegar um Kuzo no Honkai, sabe? Kuzo no Honkai não é aquele do guri que gosta da professora. Não, Isso aí. Esse aí não é School Days, não, desculpa. É o... Não, nossa, Como é que é o nome daquele anime lá que o André fala mal pra caramba? o Domestic Kanojo? Domestic no Kanojo, não é? Que, tipo, o garoto que é afim da professora, que pegou a irmã. School Days não é romance? School Days é romance. Errado não tá, né? Até o último episódio. Mas ele tem um plot de hentai fudido. É verdade. Tem um plot de hentai fudido, velho. Até hoje eu não entendo School Days, cara. Assisti quando eu tinha, tipo, acho que 13, 14 anos. Caralho. Que traumatizante, velho. Naquela idade da vibe do amor, tá ligado? Meu Deus. Amor não tem idade, dude, tá maluco? Amor não tem idade. Não, aquela vibe, tipo, amorzinho de escola, pai, assistindo School Days, meu Deus. Eles se gostam, meu Deus, a outra guria gosta dele. Caraca, mano, no final, facada na barriga. Caraca, ele tá comendo um monte de guria agora do nada. Meu Deus, mano, o que tá acontecendo? O protagonista tá descontrolado, meu Caralho, Deus. mano, alguém para esse cara, Meu velho. Deus, velho. É. Eu queria dizer que eu gosto mais de animes que não tem o foco especificamente no romance, mas que é um dos temas principais. Por exemplo, Kaguya-sama. Se tu for pensar, ele é uma comédia romântica, desse estilo, assim, tipo Yotakoi, que vai falar de outros temas, mas trazendo pro romance. Eu acho que agora que o Wesley levantou essa parte de comédia romântica, né? Será que é porque o Patrick até citou, que aquece o coração, né? Ver esse lance do romance. Uhum. Será que a comédia conversa tão bem com o romance justamente por isso, né? Será que eles levantam coisas boas pra gente? Eu acho que sim. Cara, eu vou te dizer que antes do Kaguya-sama, eu tenho um pouco de dúvida em te responder, mas depois de Kaguya-sama, bem feito uma comédia com romance, casa muito bem, velho. Sim. Mas é pros próprios filmes, né? Tipo, eu não sei vocês, eu via muito filme, sabe, de comédia romântica. Assim, uma vez eu só via isso, pra te falar bem a verdade, quando eu era mais novo. E sempre conversou muito bem, sabe? É porque ele gera empatia nas situações, sabe? Tu se põe nessa situação inesperada e coisas desse tipo. Tu vê que as coisas nem sempre saem como tu planeja, e a comédia romântica, ela faz exatamente isso. Mostra as situações inesperadas que vão acontecer enquanto tu tá ali idealizando um relacionamento. Ah, entendi. Então tu quer dizer que essa quebra de expectativa, né, de a gente achar que vai dar tudo certo, de repente começa a acontecer um monte de coisa maluca. E ferra tudo, e a gente se vê nisso, porque, cara, tu sempre pensa assim, nossa, eu vou fazer isso e vai dar certo, e aquilo ali nunca dá. Eu vou chegar lá, eu vou, nossa, pegar na mão dela, eu vou beijar ela. Daí nunca, dá tudo errado, tu tá suando, é uma loucura. Então, é sempre assim, pô. Ai. Não, isso é bem legal, esse lance de expectativa, né, é bem real, assim. Eu tenho um casal de amigos, até não vou comentar nomes aqui, mas é um amigo meu e ele namora uma menina, na verdade, que ela é coreana. E é engraçado que até minha namorada conversou com ela uma vez, quando teve a chance,
E realmente, esse lance de ficar nervosão tal, e o próprio relacionamento como ele é passado, né, pra gente em animes, porque a gente até vai falar um pouco sobre isso depois, mas eu acredito que esse lance cultural pesa um pouco muitas vezes, né, pra pessoas não gostarem do gênero romance em animes. Porque o que a gente vê é o romance de lá, né? É o que acontece lá. Por quê? Porque eles querem fazer o povo de lá, pelo menos uma vez, era assim, né, focado totalmente pra lá, pras pessoas que estão lá se identificar, né? E aqui é um pouco diferente, né, essa pegada. Mas ela confirmou, quando a minha namorada conversou com essa amiga nossa, ela realmente falou que lá funciona assim, tipo, às vezes tu namora 3 meses com a pessoa e, tipo, vocês ficam só de mão dada, coisa assim, sabe? Que loucura, mano. É bem louco. E mesmo pessoas mais velhas, tá? Não é coisa de 11 anos, 12 anos. Tipo, a visão de namoro pra eles é uma visão muito diferente de namoro pra nós, cara. E pois é, eu não tô dizendo que é todo mundo, tá? Que fique claro. Mas é só pra, assim, uma pessoa de lá, que é da Coreia, nem do Japão, ela falou que por lá, assim, é mais ou menos assim mesmo, sabe? Tipo, esse lance de namorar, tipo, em época de escola, vamos supor, sabe? Que aqui é bem diferente, né? Hoje é... No Brasil, antigamente já foi algo parecido, né? Com esse tipo de relacionamento, mas bem pra trás, né? Bem pra trás, né? Nossa, bem pra trás. Mas, bem, então, acho que agora deu pra gente ter uma noçãozinha do que seria um bom anime de romance pra gente. Só que até o Wesley citou, né, o lance da empatia. E essa empatia a gente sente quando a gente vê um personagem e meio que se coloca no lugar dele, né? O lance da empatia é esse, sempre se colocar no lugar de alguém. Então, eu acho que isso aí acaba prendendo um pouco os animes de romance, ou obras no geral, né, light novel, mangá, tanto faz, porque eles acabam tentando, né, eles querem atingir um público. Então, vou usar aqui o exemplo do público-alvo masculino jovem, tipo, adolescente e tal. Por mais que eles fazem shoujo, às vezes, que seria pras gurias, né, público-alvo feminino, eles também fazem muito o público-alvo masculino, né? Eles também querem atingir homens com essas obras. Então, eles fazem aqueles protagonistas bem sem graça, sabe? Tipo, totalmente genérico, pra que qualquer pessoa possa se colocar no lugar daquele cara e tentar se imaginar naquela situação, né? Sim. Então, eu acho que até já sei a opinião do Dude sobre isso, mas eu quero ter certeza. Tu prefere, Dude, esse tipo de história onde tu, como espectador, pode se colocar no lugar da pessoa, ou tu realmente gosta de ver a história de alguém, sabe? Eu prefiro 1000 vezes mais tu me contar a história de uma pessoa, sabe? Porque eu acho isso mais cativante, mais real, sabe? Tu colocar um personagem seco, sem nenhuma quase característica pra se associar ao leitor, a ponto de ele se colocar no lugar e ele ter empatia pela situação que o protagonista tá passando, eu acho meio, tipo, sei lá, parece uma história muito vazia pra mim, sabe? Parece a história de qualquer um que tá sendo contada, entendeu? Quando tu tem um personagem robusto, com uma personalidade, com ideais, com uma mensagem querendo ser passada, cara, a tua história fica muito mais rica, cara. A história fica muito mais interessante. Tu quer saber o que vai acontecer nesse romance, tu quer saber o que ele vai fazer pra essa garota, tu fica deduzindo pelo comportamento do cara, pelos jeitos que o autor botou nele, o que ele vai fazer e tal. Eu, na minha opinião, obviamente, não sei os outros, eu acho muito melhor tu ter um protagonista assim. Eu concordo, assim. E eu te digo que a empatia, ela tá além disso. Eu acho que esse é um outro papo de um protagonista vazio pra que tu se encaixe, né? Tipo, mas tu consegue ter empatia por um protagonista que tenha os seus pensamentos, que tenha sua personalidade, que tenha tudo mais. Tu consegue empatizar também com ele. Eu sinto que, realmente, esses personagens vazios, assim, que é um Kirito-verso, um personagem Kirito-verso. um personagem completamente apático, ele não tem sentido, assim. Eu acho que eu consigo até dar um exemplo, cara, de um anime que é muito, muito, muito assim. Não sei se acho que o André deve te conhecer, e alguns, né, que é Amagami SS. Uhum. Ah, sim. É um jogo baseado em visual É um anime novel, baseado né? no jogo, que, tipo, a cada 3 episódios, o protagonista pega uma guria diferente numa rota diferente, tá ligado? Ele tem várias opções ali. É que o visual novel é assim, né? Pra quem não conhece, só pra contextualizar rapidinho, Dude. Quem não conhece visual novel, é aquele jogo de escolhas. É tipo. Jogo realmente de escolha, sabe? Tu tá na escola, uma pessoa te aborda. Tem umas opções de ações ou falas que tu pode fazer e que vão te levar pra um destino, sabe? Tipo,
basicamente é isso. Um jogo de escolhas e tem vários finais diferentes. Tu pode terminar com várias pessoas diferentes ou terminar sem ninguém. É basicamente isso, mas pode retomar. Eu tava falando que é o cara caindo em situações diferentes onde as garotas se apaixonam por ele. E é o mesmo cara fazendo, tipo, nada em todas as rotas. Mas isso é porque, como era de um jogo, eles quiseram fazer com que ele não tivesse nenhuma das personalidades que tu poderia adotar no jogo, eu acho. E complementando um pouco, né? Talvez eu não tenha me feito fazer claro, mas quando a gente trabalha com um protagonista, um personagem principal mais vazio, acho que nem a palavra empatia, eu devo ter usado errado. É mais no sentido de se colocar no lugar da pessoa pra viver aquilo, entendeu? Não sentir pena ou coisa do tipo. Acho que eu usei o termo errado. A empatia realmente tu vai se sentir com aqueles que tu se identifica, né? Tu tá certíssimo nisso. Não necessariamente se encaixar, né? Eu acho que é mais ou menos isso. Isso, exatamente. Eu não preciso me colocar no lugar do Natsu ali, do Domestic Kanojo. Tudo bem que ele é feito pra pessoa fazer isso, se colocar no lugar dele, porque o bicho é uma planta, sabe? Então, qualquer pessoa pode... é aquele tipo de anime, sabe? Que tu assiste ou lê um mangá, que tu fica pensando, porra, eu faria isso aqui no lugar dele, entendeu? Tu não tá vendo, agora eu vou usar um exemplo bem fora da curva, tá? Mas, por exemplo, sei lá, Shingeki, vamos puxar aqui. Quando um personagem toma uma decisão, tipo, sei lá, tu vê o Irving lá, o capitão lá, tomando uma decisão, tu só fica tipo, porra, que decisão boa, que decisão ruim. É isso que tu fala, mas tu não fica se colocando no lugar dele, sabe? É um pouco diferente, assim, tu não queria estar vivendo ali. E sim, e tu também pensa, tipo... essa decisão eu não tomaria, mas entendo porque ele tomou essa decisão. Tu meio que ainda se bota no lugar dele. Isso. Porque ele não é uma carcaça vazia, né? Ele tem as convicções dele e tu consegue entender. Claro, é dever do roteiro deixar claro pra gente que a gente tem que entender esse personagem, né? Se os caras não conseguirem escrever um personagem bom o suficiente também, a gente não vai conseguir compactuar com ele. Patrick, quer acrescentar algo? Não tenho nada a acrescentar. Beleza. Mas o Patrick tem muito amor a acrescentar. Ok. Eu vou falar nada, eu tô até sem palavras. Corou. Tá, tô ouvindo aqui falar sobre o romance que é bom, que a gente tem que ter personagens que não são tão amebas assim, mas existem tantos clichês. A gente pode falar aqui sobre mais clichês de animes em romance? Com certeza, pode começar aí tu. Eu acho que o mais básico dos clichês de anime românticos, né? São os clichês, os animes acontecendo em escolas, né? Em romances escolares. Porque quem ainda não assistiu nenhum romance que tenha envolvido escola, não assistiu nenhum romance. Viu pouco. Deve ter assistido 2 animes, né, de romance. Porque, olha, a cada 10, 11 são em escola. Né? Na minha cabeça só vem um. Que não é em escola, mas é em universidade. Então não, mas envolve também ambiente acadêmico, vamos colocar então. Ambiente acadêmico. Caraca, difícil, mano. Alguém lembra de um aí? Romance que não é na escola, ou é numa universidade. Arte, que eu assisti agora recentemente, eu achei o anime uma mas bosta. Os atuais mas fácil, não acontece né, nada. Given não é também? Given não é escolar, Tem né? escola? Tem escola. Bad. Não se passa tanto na escola, mas tem escola também. Tem. Eles estão sempre de uniforme e Yotakoi. Naruto. Naruto Naruto tem romance, ele começa na escola, velho. Naruto tem escola também, e aí? Merda. Yotakoi, velho. Yotakoi, trabalho. Otakoi é no trabalho, verdade. Dá a impressão que é uma escala, né? Tu tem a escola, aí tu tem a universidade, e de repente tu tem o trabalho. Mas sempre se passa nesses ambientes. Mas eu acho, né, que se a gente parar pra pensar um pouquinho, fica bem óbvio por que é assim, né? Sim. Que é justamente pelo que a gente falou até agora, pra gente conseguir se identificar, né? Pra gente conseguir compactuar mais e entender melhor e conseguir entender mais fácil como funciona aquele universo e se colocar mais no lugar dos outros, ou entender mais eles, sabe? Eu acho Até que é porque muito por isso. são os lugares onde o romance em si pode acontecer, né? Tipo, tu não vai ficar conversando com a pessoa pela internet. É meio difícil tu botar um anime sobre isso. Acontece, é possível, mas é difícil, assim. Vamos fazer uma obra sobre web namorada, então, Patrick. Pô, mas acho que tem, não tem? Com certeza tem.
Mas pensa assim, imagina assim, Segunda Guerra Mundial, um romance nas trincheiras, assim, entre... Cara, ia ser irado, romance velho. nas trincheiras. Porra, velho. Nossa, Wesley. Iradíssimo. Dá pra puxar um Banana Fish aqui, hein? Dá pra puxar um Banana Fish, verdade. Dá pra puxar um Banana Fish aqui, porque apesar de não desenvolver tanto assim, né? É óbvio que existe um teor romântico ali, apesar de não desenvolver quase nada na obra, né? Pelo menos no anime que eu assisti do começo ao fim, não... Tem umas cenas e tal, mas não chega assim, não dá pra dizer que é o clássico, né? Que cai no clichê do gênero, assim, com aquelas cenas tipo de, da mãozinha, se olhando e corando, sabe? Essas coisas assim. Não... Falando dos clichês, né? Tem, por exemplo, que o Dude citou na abertura, de deixar a borracha cair, o outro entregar. Ah, sim, isso aí é muito, né? É, verdade. Eu fico pensando, cara, até que ponto isso é clichê de gênero, sabe? Ou clichê de anime. Porque é muito difícil tu fugir disso, porque eles querem atingir os garotos e garotas mais jovens, né? E pelo menos em sua maioria. Que consequentemente estão na escola, né? Esse pessoal tá na escola. Eles estão ensinando táticas pra galera que tá na escola, né? Ó, tu gosta da mina que senta do teu lado? Derruba a borracha no chão aí, ó. Todo mundo jogando borracha no chão. O cara vai pra escola com 5 borrachas, né? Ele tenta um pouco, né? Ele joga uma, ele vê que não dá nada. Ele joga outra. Colhendo verde. Ai. Mas e o único problema, né? A gente pode até mesclar esse assunto agora um pouco com essa diferença cultural, talvez. É que eu, pelo menos, né? Quando eu assistia muito, já assisti muito, tá? Tipo, assim, ó. Quando eu tinha, sei lá, 14 anos, 15 anos, assim, chegava final de semana que tu podia ficar até de madrugada, né? Às vezes eu pegava, tipo, sentava meia-noite e ficava até 4 da manhã varando um anime de romance de 12 episódios, sabe? Tipo, eu via todos os episódios seguidos, assim. Eu gostava muito, muito mesmo. Mesmo sabendo que tem um monte de clichê e que no final geralmente termina tudo em aberto e foda-se, tá ligado? Isso era muito comum de acontecer, tipo, se fode aí, vai ler o mangá agora, alguma coisa do tipo. Porque nunca finalizava porra nenhuma. E mesmo assim, eu gostava, eu não sei porquê. E mesmo sabendo que é uma diferença cultural enorme, sabe? O Patrick até brincou ensinando táticas, né? Só que são táticas ruins pra gente aqui no Brasil, porque, porra, não tem nada a ver, né? O romance que a gente vê lá, não tem como tu... Até tem como tu querer viver um romance desse por aqui, mas alguém já viveu algo parecido? Assim? Quem na sala escrevia no papelzinho e mandava pra pessoa do lado? Pra pessoa responder. Não, mas isso é tipo, né? E acho que isso até hoje é de boa, cara. O bilhetinho é clássico, tá ligado? Uma vez deixei minha borracha cair e a guria tacou na minha cabeça, eu lembro disso. Mas Caramba, assim, cara. não tinha nenhuma intenção minha, tá ligado? Que romântico, Wesley, em defesa dela, mano, no terceirão tu cortava o teu cabelo, tu parecia um presidiário, mano. Porra, velho. Meu amigo! Caralho. Eita. Nossa, eu podia sair daqui Wesley... sem essa, velho, porra. Tu mesmo brincava com isso, porra. Tu raspava o teu cabelo. É verdade. Tu raspava o teu cabelo, parecia e sentava no final, assim, eu e o Wesley tava mais atrás, né, a gente sentava nas últimas cadeiras, o Wesley ficava de moletom, assim, pá, com a touca, aí quando ele tirava, ele tava com o cabelo raspado, né, a gente olhava assim, pô, o Wesley vai matar alguém hoje, mano, o bicho tá... Desparafusava o apontador, pá, queimava a ponta da canetinha Bic e botava ali a lâmina. Nossa. Fazia aqueles canivetes de cadeia. Tá, e tu, Dude, tu teve algum lance, assim, alguma pegada, assim, no teu high school, assim, um romancezinho, assim, e tal? Quer botar na roda aí? Cara, época de escola eu fazia mais baderna do que eu ficava pra fazer mais essa parada de romance, né? Acho que a parada de romance foi um pouco mais depois do terceirão, né? Depois que o cara saiu do terceirão, o cara sai com essa mentalidade um pouco, né? Porque o cara tá no ensino médio, aqui no Brasil, pelo menos, cara, ou o cara estuda, ou o cara faz baderna na sala de aula, né? É isso aí. Até o cara até faz aquele, tipo, aquela paquerinha e tal, mas o cara fica fazendo mais bagunça, se divertindo com os amigos. A sala de aula é um campo de guerra, mano. O cara tem que estar... No Brasil, né? O cara tem que estar preparado, tem gente que fica atirando pra todo lado, né? Deus E ainda digo mais, se tu ficar de romancezinho, os teus brother vão tirar chacota ainda. Verdade. Tá ligado? Chacota. Caramba. Palavra do Palavra dia. do dia. Tu fala assim, mas o André era bem desses de romancezinho na sala. Não era não, mano. Não viaja. O galão. E eu vou botar na roda aqui. Não era não, já mano. conta uma história do André aí. Cara, eu lembro uma vez. vez que fizeram um caderninho ali pra... quem tu acha mais bonito da turma? Quem tu gostava? Assim, ó, André. Não. O André era desejado. O André era o galã, então, da sala. Só faltou acontecer alguma coisa, né? Uma coisa que fazem nos animes, faziam na sala de aula, é tipo, tá no quadro escrito fulano e ciclano. Nossa! Aí no Japão é tipo, o nome de uma pessoa, uma casinha
e o nome da outra pessoa, tá ligado? Cara, era muito idiota Nossa. isso. A gente fazia isso, cara. A gente vinha pra sala e escrevia o nome do... João e... Pedro. Não, Pedro pode ser também. João e Maria no quadro, sabe? Tipo, e todo mundo ficava, piadinha. Tipo, era muito imbecil. E pior que isso é um clichê que tem no Japão e um clichê que tem no Brasil, tá No ligado? Japão. Tu já viu anime fazendo isso? Sim, cara, eles fazem a casinha. Tu não lembra? Uhum. Casinha. Fase. Sim, eles colocam o nome de uma pessoa, faz meio que uma flechinha pra cima, como se fosse um teto de uma casa, e põe no nome da outra pessoa do lado. Sério? Quer dizer que, tipo, uma pessoa gosta da outra, tá ligado? Ou que tem, tipo, interesse. Acho que eu sou fake fã aqui, mano. Não Ou, sei, cara. para, né? Tu não lembra, Wesley? Lembro. Isso aí acontece. Daí vai lá o protagonista tudo e apagar e etc. E apaga, clássico. verdade. Eu acho legal que a gente até falou um pouquinho agora sobre essa diferença cultural e tal. De alguma forma, isso chegou a afastar vocês alguma vez de alguma obra de romance, assim, tipo, vocês estão assistindo e vocês ficam, nem a pau, não funciona assim, sabe? Então, isso aqui tá muito dramático, sabe? Pra mim foi um pouco ao contrário, assim, quando eu descobri o romance nos animes, que eu comecei no shoujo, fiquei no shoujo, eu comecei no shonen e fiquei no shonen por muito tempo, né? E quando eu descobri o romance, como é que as histórias funcionavam lá, eu pensei, putz, se eu tivesse assistido 3, 4 dias aqui, eu conseguiria entender muito melhor o que acontece no dia a dia, né? Porque relações interpessoais são as mesmas, né? O que uma pessoa sente por outra, esse tipo de coisa, são muito semelhantes em qualquer lugar do mundo. O que muda é como as pessoas agem, né? Mas isso, tem como tu fazer uma pequena adaptação na tua cabeça pra te conseguir conferir e fazer esse tipo de coisa acontecer por aqui também, né? Um paralelo. Eu podia muito ter aprendido muita coisa se eu tivesse assistido Eu romance acho que o Patrick antes, tá cara. dizendo aqui que ele poderia ter aprendido muitas táticas pra chegar nas meninas que ele gostava, mas ele não assistiu. É isso, Patrick, você tá tentando usar outras palavras aí, né? Fala a verdade, Patrick. Caraca, tá um apedrejando o outro, mano. Várias Meu formas amigo. de derrubar a borracha e tudo mais. Mano. Não, na verdade, eu sempre fui uma pessoa muito A mais borracha do Hot Wheels. Nossa. Continua, Patrick, continua. É que na escola eu era uma pessoa muito mais na minha, assim, tipo, eu não... É o clássico nerdão tímido, tá ligado? Então, se eu tivesse entendido um pouco como é que funciona esse tipo de relacionamento com pessoas que se gostam e tal, homem com homem, mulher com mulher, etc., eu poderia entender um pouco melhor como é que eu deveria interpretar o sentimento das pessoas, porque a dificuldade de quem é tímido, de quem tá na escola e que só tá focado em uma coisa específica, no meu caso era no estudo, é tu conseguir interpretar e se colocar no lugar da pessoa, né? É o caso da empatia, né? Tu tem muita falta desse tipo de coisa e por isso tu tem dificuldade em relacionamento, seja amizade, seja com interesse romântico. Então, se eu tivesse parado pra ler um pouco mais sobre coisas românticas, eu iria entender muito mais e talvez mudaria muita coisa, entende? Se o Patrick tivesse visto, então, Kokoro Connect, meu amigo, ia ser o cara da empatia. Nossa, o Kokoro Connect é ótimo, né? Esse anime eu assisti no momento certo na minha vida, muito cara. bom. Na moral. É muito bom. Fez total diferença quando eu assisti Kokoro Connect. Kokoro Connect é pura empatia, mano. Também, Muito foda. a empatia literal, né? Ele literalmente te coloca no lugar do corpo todo, né? Não, mas ali, vocês até brincaram, né? Com táticas assim e tal. Eu confesso que até eu já vi coisas assim, eu lia também, né? Muito shoujo e tal. E eu mesmo já apliquei essas coisas, tentei, tá ligado? Tipo, fazer coisas assim e tal. Só porque é o jeito de abordar, o jeito de falar, sabe? Só que é muito diferente, sabe? Pra mim, nunca pesou o fato cultural, mas ele sempre... O fator cultural, desculpa. Mas ele sempre foi muito notável, sabe? Sempre foi muito evidente, assim, que, cara, eu consigo ver que lá funciona assim e aqui realmente... é diferente, sabe? É diferente. Será que é isso que afasta as pessoas que gostam de anime? Porque a gente conhece muita gente, né? Inclusive o Pedro aqui, o Pedrão aqui da cúpula, ele falou pra mim já, não tô lembrado agora se foi ele ou se foi o João, mas falou que não consegue gostar de anime de romance, sabe? Acha meio bobinho, sabe? E eu não consigo... Será que é esse o principal fator? Apresentar as atitudes, né? De um jeito tão diferente do que a gente tá acostumado Eu acho que aqui? hoje em dia, se eu assistisse animes de romance, talvez eu pensasse isso. Mas na época, quando eu vi animes de romance, eu pensava, nossa, eu quero um romance que nem esse. Eu quero... Eu te entendo. eu idealizava, entendeu?
O Wesley representa os meus 13 anos, Sim, sabe? cara, mas é que é muito bonitinho, cara. Sim, sim. Eu acho um pouco ruim pra nossa cultura, tá ligado? Porque aí daí o cara é muito novo, fantasia demais, sabe? Uhum. Sabe que o cara não sabe que aquilo não é nem um pouco da realidade. Entendi. Tipo, o cara, antes mesmo de ter um contato com a nossa cultura, como ela funciona, o romance, ela tem um contato com o do japonês. Exato. Uhum. Ele acha que aqui ele pode viver aquilo, digamos assim. É um choque de culturas, tá ligado? Eu só pensava assim, nossa, eu queria um romance que nem nos animes. Eu sei que não vai acontecer, mas eu queria tanto que... Tipo, esse negócio de, tem um clube à tarde, tu ficava lá a tarde Isso, toda e isso. tal. Da hora, cara. É bem diferente. É porque lá a própria escola já dura mais tempo, né? Eles têm todo esse lance de clube também, que é, pelo que eu vejo em todos os animes, meio que obrigatório tu participar do clube. De pelo menos um, né? Então tu tem que ficar lá, tu fica muito tempo na escola, né? Aquela viagem de acampamento, eu sempre quis ter uma, tá ligado? Pois é. Aqui tinha até umas viagens e tal, só que é bem palha. Na minha escola tinha viagem de acampamento todo ano. Acampamento mesmo? Sim, acampamento de barraca e tudo. Ô, louco. E Carai. só que, cara, vocês pensam, nossa, meu Deus, viagem de acampamento, que legal. Mano, Horrível. tenebroso, Sim. tá ligado? Mas por quê? Porque o que acontece? No ensino médio, eu era um pouco meio vida louca, não vou dizer que eu não era. Tipo assim, zoava um pouco e tal, mas também eu era um pouco regrado. Só que, cara, a galera descaralhava, né, mano? Não tinha como, velho. Full bebida e vai, só dá ali. Entendi. Tá ligado? É uma realidade muito diferente. Pô, e sem contar a chuva, mano. Tá ligado? Sem contar a chuva. E o cara, tipo, pega a chuva, se incomoda, monta a barraca. Então, tipo, o cara meio que fantasia demais, tá ligado? Olha, eu fiz uma viagem de acampamento, algumas, na verdade, na minha escola que eu morava em Floripa. E, cara, horrível, velho. Horrível. Péssimo. Tipo, cara, criança é um inferno, velho. Tipo, a gente tava no 7º ano, 6º ano, sei lá. Mas quando tu era criança, tu não pensava que Cara, criança era um inferno. nossa, mas eu já pensava, velho, porque o pessoal da minha turma era um... Nossa, um monte de arrombado, cara. Caramba! Na boa, velho. Era difícil, cara, porque tu não tinha paz lá. O pessoal ficava enchendo o saco o tempo todo, sabe? Fazendo zoeiras, né? Tacando as coisas em ti, tacando as coisas fora, escondendo os negócios. É uma loucura, cara. Nunca mais. Então, pela história, eu tô vendo que o Dude tava do lado do bullying e tu tava do bullying nada, né? Pelo que eu tô vendo aí. Por aí. O Patrick tava quieto olhando Isso. Eu tava lá no cantão, lá, só e o olhando. pau fechando, né? Mas eu acho que assim, ó, fazendo um comparativo de cultura, cara, os japoneses devem ter um comportamento mais, tipo, ativo nesse tipo de evento. Por exemplo, nos acampamentos japoneses, nas saídas da escola, tem muito evento, tem muita atividade, é um pouco mais regrado, tá ligado? Então, tipo, dá pra tu fazer um comparativo legal nas histórias, tipo, em toda vez que tem acampamento ou um evento, eles fazem uma fogueira, eles dançam em volta da fogueira. Aqui no Brasil não tinha nada disso, tá ligado? Então, tipo, o cara fantasiava demais, velho. Também, mas a gente tem que entender também que, tudo bem que eu não sei se tu pesquisou sobre isso, mas o que a gente vê é só de anime também, né? Então, Claro. ali é completamente idealizado e tudo, teoricamente, é perfeito, né? Então, não tem erro, assim, né? Então tem aqueles testes de coragem, né? Segue a trilha aqui, tem a corda. Eu cheguei a fazer um, sabia? Eu cheguei a fazer um teste de coragem uma vez, cara. Numa viagem que a gente fez da escola. Caralho, escoteiro. Não, a gente foi pra... Eu não lembro agora pra onde que a gente foi. Botuverá, sei lá. Água de Palmas. Eu não lembro agora o nome. E a gente foi pra lá e tinha esse teste da... E era, tipo, eu não vou dizer que era igualzinho como eles fazem em animes assim, mas foi parecido. Seguir a corda e tal, só que eles botaram uma corda muito fina, eles são burro. Então, e corda fina, quando raspa Quase na mão, corta, tipo assa, tá ligado? Sei lá, eles machuca mesmo. Sim, e teve uma hora, cara, que, tipo assim, foi numa época, digamos, ruim da minha vida, que eu tava no primeiro ano do ensino médio, eu tava num colégio que eu tive que ir e tal, enfim, histórias. E eu tive que me mudar pra esse colégio, eu não tinha muitos amigos lá. E eu tava nessa trilha, meio que sozinho, assim, tinha um pessoal conhecido próximo de mim, que a gente não podia escolher a ordem da fila. E aí apareceu alguém, tipo, com uma fantasia bem podre, mas tava bem escuro. E tinha um pessoal atrás de mim, acho que, eu não lembro agora se eram 2 gurias e tinha um cara meio no meio, assim. Elas vieram, tipo, se empurrando e me empurraram, eu me segurei naquela corda, cara, pra não cair. E fui raspando a minha mão, tipo, assou tudo, mano. Ficou tudo machucado, sabe? Relaxa. Eu não sei porque eu tô contando isso, mas eu tô compartilhando com vocês. eu achei que ia ter alguma menininha que falava, tadinho do André, daí começou um romance ali. Eu achei que ia dar em romance, cara. Ele ia dizer que, tipo, esbarraram numa guria, a guria caiu em cima do André e, tipo, eles se olharam e teve, tipo, meu Deus, mano. Caramba. A gente se ama. Nossa, aí sim é idealizado. Isso, exatamente, cara. Exatamente. Aí na hora eu fiquei pensando, caramba, é agora, tá ligado? É agora.
Se fosse um mangá de romance, a guria ia cair em cima do André, os dois se olhavam, página dupla e começou o romance, tá ligado? Caralho, é ali, velho. As bolhas, né? Aquelas As bolhas do bolhas, shoujo, assim, mano. sabe? Que tem um monte de bolha. Tem sempre bolinha de sabão, né? É legal isso, né? Esse tipo de debate que a gente consegue ter em cima de animes de romance, porque, como eu falei, a gente até mencionou que comédia, romance e tal, eu não sei se é porque rir e o ato de rir, né, ficar feliz e ter ali a parte romance, que todo mundo meio que sente tem esse sentimento em comum, talvez seja por isso que a gente consegue, sei lá, se ligar tão bem com essas obras, né? Aí eu penso que a única barreira mesmo é a barreira cultural, sabe? Que pode assustar alguém, porque sendo bem sincero pra vocês, na verdade eu faço essa pergunta pra vocês. Uma pessoa que vocês, que não costuma ver anime, tá? Não costuma ver anime. Seria fácil, mas tu sabe que aquela pessoa gosta de, tipo, filme de romance, série de romance e tal. Seria fácil a gente encontrar uma obra, um anime, ou um mangá que seja, né? Se a pessoa tá apta a começar a ler mangá, tá disposta. Teria uma obra assim que, tipo, pô, lê isso aqui, tu vai achar legal, sabe? Tipo, vocês conseguem pensar de primeira, assim? Porque é difícil, né? Eu sinceramente, eu não consigo recomendar pra alguém que não costuma ver anime por exemplo, muitos do que a gente citou aqui. Tipo, Kaichou wa Maid-sama, a gente não citou esse, mas esse é um que é difícil recomendar porque... No caso, recomendar um anime de romance pra uma pessoa que nunca viu anime de romance. Só tem 2 nomes na minha cabeça. A Voz do Silêncio e Kimi no Na wa. Hoje com a internacionalização fica mais fácil, mas se tu pega um romance mesmo, que é um pouco mais cultural, que não é tão pra cá, aí é meio complicado, né? Kuzuno Honkai. Uhum. Mas daí... Kuzuno Honkai, mano. É que assim, ó, eu falei esses dois porque são filmes, são menores de ver e eu acho que, tipo, a pessoa vai ver, um filme, 1h30, dá pra tancar. Agora, tu pegar um anime, 12 episódios, ou até às vezes os anime de romance era 24 episódios pro cara tancar de primeira, daí é foda, daí é pegado. Vou te falar que comigo, um que funcionou, acho que foi o único que funcionou, foi o Kokoro Connect, assim. Mas tu diz pra ti ou tu recomendou pra alguém e essa pessoa gostou? Recomendar pra alguém, a pessoa gostar e começar a assistir anime depois, assim. Funcionou mesmo? Um que Sim. que uma pessoa gostou, a Kami gostou muito de Kaguya-sama. Kaguya-sama é muito bom. Kaguya-sama também tem bastante coisa cultural ali, né? Mas ele continua sendo muito engraçado, né? E ele explica também tudo, então é interessante. Literalmente, tem até narrador, né? O narrador é o que faz o Kaguya-sama ser o diferencial, sabe? O narrador é muito, muito bom. Também, cara. o narrador é bem bom mesmo ali. Bem bom mesmo. Será que Beastars é uma boa, assim? Eu acho que não. Beastars. Acho que não? Acho que o pessoal vai achar muito estranho. Tipo, a Kami, eu mostrei Beastar pra ela, ela assistiu tudo, só que ela disse que é muito estranho. É que é muita coisa ao mesmo tempo, né? É, muita coisa, velho. É furry com anime de romance. Não, quem não conhece, pessoal, a Kami é a namorada do Wesley, tá? Contextualizando aí. É, sim. Mas, talvez, né? Parando pra pensar. Mas, pô, a gente não tá acostumado com essas paradas de animal tal. Tipo, filme da Disney, cara. Tipo, todos eles são animais, cara. Sei lá, muitos, a maioria, só que sabe? é uma pegada realista, uma autopromovização, né, cara? Uhum. É que eu falo bastante, eu até falei isso no review que eu fiz sobre Beastars, né? Que Beastars são animais mesmo, né? Não são humanos com uma roupa de animal, como é o caso de Zootopia, né? Porque Zootopia tem os animais ali, mas é só uma carcaça. Se fosse personagens humanos, faria todo sentido igual, sabe? Não ia mudar quase nada, assim. Mas Beastars não tem como, tem todo o lance do predador, herbívoro e tal, coisa que na maioria dos filmes, assim, normais não tem. Não, eu acho que o problema mesmo é ser romance em si, porque daí é mais difícil de tu encarar esse, tipo, de tu ter empatia. Ah, entendi. Tu acha que eles serem animais tira aquela identidade que a pessoa sente com... Que tu colocar no lugar dos caras, tipo... Tu não vai ter vontade de se alimentar da pessoa que tu gosta, tá ligado? É estranho isso. Sim, daí começa a ficar meio estranho pra uma pessoa que nunca assistiu um anime chegar logo em Beastars e ver ele, não sei se eu quero comer ela, ou... Caralho. O cara leva muito pra um lado conotativo sexual, né? Que horror, velho. Tirar essa frase de contexto aí ficou boa, hein? Literal, calma. Não tiram do contexto, por favor. Não tirem do contexto essa frase. Tirem do contexto, por favor, e manda pra mim. Mas assim, falando sobre Beastars, eu acho que pra comer... Tipo assim, eu comecei a ver anime de romance. Vi 1, vi 2 e vi Beastars. Acho que Beastars ia dar uma pesada muito forte a ponto de tu não entender um pouco, sabe? Ou tu não gostar um pouco, porque o Beastars eu acho que ele é mais pra galera que já tá acostumada a ver essas coisas de escola e que é uma coisa diferente, sabe? Que é um olhar
tipo, de outro ângulo, sabe? Uhum. O André, que já viu, tipo, literalmente, acho que todos os animes de romance em escola, o Beastars pra ele foi um banho, tá ligado? Porque, tipo, é aquilo que ele gosta, só que numa pegada totalmente diferente com... Com um twist. Talvez, né, é que eu acho que assim, que a pessoa que não cresce, né, que não pega pra assistir anime de romance quando é mais novo, na época que a gente idealiza romances, tô falando aqui de Brasil, tá? Não tô falando de Japão e tal. Como a gente fez, a gente viu anime ao longo que a gente foi crescendo, sabe? Anime de romance e tal. Então, tanto que nós 4 aqui brincamos que nós 4 já idealizamos, tá? Pô, queria ter esse romance de anime, né, que é meio idealizado e tal. Então, eu acho que se a pessoa cresce com isso, fica mais fácil de digerir. Eu não sei se, tirando produções mais focadas pro mercado internacional, como o Patrick citou antes, né? Não sei se as pessoas mais velhas realmente conseguiriam digerir um anime, independente do que seja, sabe? Anime de romance. Só se fosse algo muito ocidental. Um que encaixa muito bem nisso, cara, eu acho que é o Real Life. Boa. O Real Life dá pra trabalhar nisso, Pode porque ser. são adultos, né? Sim, sim. É porque daí tem a visão das duas coisas. Não tem só a galera do Slice of Life do escolar. Assim, tem a parte também já pessoa que trabalha, tá ligado? Uhum. Faz sentido. Um pouco do Otakoi também, né? Porque o Otakoi, ele traz uma relação mais madura também, né? Sim, Digamos o assim. único problema do Yotakoi é porque é otaku ainda, né? Esse vai ser mais um agravante. É verdade, ele brinca com o otaku, né? É. É verdade. Ah, mas é normal, né? Se o cara entender que otaku é pessoal que é viciado em qualquer coisa, né? Uhum. Esses animes em específico, eles tiram um pouco daqueles clichês e aquelas coisas que geralmente o pessoal mais novo curte, que é tipo, uma guria de tsundere, tipo, aqueles clichês da borracha e tal. Eu não diria nem que é pro pessoal mais novo, eu digo que é clichê de gênero, sabe? Como eles produzem pro mesmo nicho, eles acabam sempre fazendo, eles veem que funciona e eles continuam fazendo, sabe? É meio que aquela história de sempre fizemos assim, sabe? É, receita, né? E funciona e vamos continuar. Só que, sendo bem sincero pra vocês, tá? Entrando um pouquinho mais agora no último tópico que eu gostaria de conversar com vocês, é sobre essa possível, eu não vou dizer possível porque já é realidade, né? Mas essa internacionalização dos animes, sabe? Essa globalização que já vem ocorrendo, né? Já tem uns anos aí que tá ocorrendo. E a gente vê cada vez mais romances, anime de romance, trazendo uma pegada mais ocidental. Não totalmente ocidental. Ele mescla muito do japonês ainda, mas tem uma pegada mais ocidental, assim. Eu senti isso muito, muito mesmo. Eu assisti recentemente Weathering With You, né, que é o Tenki no Ko, que é do Makoto Shinkai também, Uhum. o mesmo criador de Kimi no Na wa. Eu com certeza fui no A Japão. Garota da Chuva? Eu com certeza fui no Japão assistir no cinema, tá? Sim. E eu assisti por lá. E, cara, assim, ó, tem uma pegada. Aí, não, André, mas tu tá sendo preconceituoso. Não é porque os animes de romance costumam trazer aqueles romances bem puros, tal, que no Japão não tenha esses romances mais ocidentais. Não é isso que eu quero dizer, tá? Tanto pra vocês três aqui, nem pra quem tá ouvindo. Eu quero dizer que como o tipo de contato que eu tenho com romance no Japão é via animes de romance, então acabou que eu levei essa verdade pra mim, sabe? Então eu não sei como é que é lá de fato. Uhum. Mas o fato de eu não ter mudado o que eu consumo, eu não mudei. Eu continuo consumindo só anime, ou filme de anime, ou mangá, tal. Eu não tô consumindo drama, né, dorama, tal. Uhum. Filmes japoneses, eu não tô consumindo isso. Então eu consumo a mesma coisa. E agora, produções mais novas trazem, pelo menos me passam essa impressão de trazer algo um pouco mais mesclado com o ocidental, entendeu? Um ritmo diferente, né? O desenvolvimento da relação um pouco diferente. E eu queria saber se sou eu que tô viajando, ou se eu penso tanto no Kimi no Na wa, quanto no próprio Weathering With You. O Konokatashi nem tanto, mas aquele Bunny Girl que a gente viu recentemente, Uhum. né? Então ele também traz o casal ali, o protagonista com a heroína ali. Eles têm uma relação muito madura, sabe? Algo tipo, pô, a gente se gosta, tá ligado? Então vamos ficar junto e foda-se, sabe? Não tem aquele lance, aquela jornada, né? Como o Dude brincou antes, que tem 12, 24 episódios pra chegar no último episódio pra finalmente eles dar as mãos, por exemplo, sabe? Acho que em específico eu posso falar do Kimi no Na wa, que é um anime de romance que ele não tem, sei lá, grandes cenas e declarações de amor. Ele não se sustenta por aquela shippação, tá ligado? Mas, ao mesmo tempo, ele é um filme que pode ser visto por nós aqui da América ou por pessoal da Europa, sabe? Ele tem uma visão mais global, mas ao mesmo tempo ele tem um pouco da cultura japonesa muito implementada, né? Porque A minha mãe assistiu e gostou. tua mãe assistiu.
Porque, tipo, a ideia, pelo menos é a ideia que eu entendo, né, do Kimi no Na wa, é que, tipo, ele trabalha muito aquela ideia do fio vermelho, você sabe? Ah, sim. Que na cultura japonesa é, tipo, tu é predestinado pra outra pessoa. Então ele meio que trabalha um pouco essa cultura do fio vermelho que, mesmo em tempos diferentes, em locais diferentes, eles vão se conectar, entendeu? Tem um lance espiritual também. A mãe também assistiu e gostou. Eu acho que é bem mais fácil pra outras pessoas agregarem mesmo esse gosto por animes. E é muito bonito. E é muito o que o André falou no começo, o que os animes de romance, esse gênero em si, que não é gênero que a gente aprendeu com Wesley, né, William? O que eles têm que mudar atualmente é justamente a parte do ritmo, a dinâmica, assim. Se tu bota pra alguém pra assistir Kimi no Todoke, que eu gosto muito, mas eu tenho que admitir que é muito lento, e compara depois com Koi no Katachi, ou Kimi no Todoke, desculpa, ou Kimi no Na wa. Comparar o Kimi no Todoke com É muito Kimi, é muito Kimi. E tu consegue ver claramente a diferença de ritmo, assim. E hoje é muito mais difícil a gente querer parar, digerir, ver 5 episódios pra uma pessoa falar alguma coisa. É difícil, entende? Então, se o gênero tem que mudar alguma coisa, tem que mudar em entender que a cultura não é só a cultura deles, e entender que a dinâmica, o ritmo já mudou, assim. Então, A internacionalização tá aí, no caso, né? 78 episódios pra pegar na mão. Dale. Esses diretores fora do comum, né? Fora da curva, tipo o próprio Makoto Shinkai, que conseguem internacionalizar esse romance japonês, será? Tipo, é que é difícil, né? Imagina pra gente, assim como é difícil pra eles escrever um romance ocidental, pra gente ia ser difícil escrever um oriental, sabe? Então, será que eles pretendem fazer isso, primeiro de tudo? Porque às vezes algo me leva a acreditar que sim, né? Tirando por prova essas produções que eu acabei de citar. O Makoto Shinkai, ele deu 2 aulas com os 2 filmes que ele produziu. Até os antigos, apesar de eles terem uma pegada mais japonesa, né? O Jardim das Palavras e o... Sempre esqueço o nome do outro, é 5 centímetros por segundo. Isso, 5 inches. Isso, 5 centímetros por segundo, acho que é mas, tipo, o Kimi no Na wa e esse último aí da Garota da Chuva, ele meio que botou um pouco numa visão mais global, sabe? Ele botou pra ser tanto assistível pelos japoneses, quanto botou pra ser assistível pras pessoas que estão de fora, tá ligado? Isso eu acho muito legal. Talvez isso inspire outros diretores e escritores a escreverem uma parada mais nessa pegada. E vocês não sentem que ele também bota muita cultura japonesa pra ser difundida lá fora? Exato. Também. Kimi no Na wa tem muito, né? Todo o lance lá das... Era geisha que ela era, a menina, não lembro agora. Não, era bem isso, era uma sacerdotisa do templo. Isso, tem todo esse lance, mas lá no Eder Field também tem uma pegada, assim, ele mostra bastante do estilo de vida japonês, sabe? Como é viver em Tóquio, por exemplo, né? Tipo, o protagonista tá lá, então tu vê como é que é lá, sabe? Ele fala um pouco sobre a história também de Tóquio e tal, então é bem legal, assim. Eu concordo contigo, Wesley, acho que ele traz sim. E mais do que isso, né? Se os autores não se adaptarem na forma que eles escrevem, pra quem que eles estão escrevendo, eles meio que vão ser engolidos por outras coisas, que a gente tá vendo também já o mercado coreano crescer. E se o Japão não abrir o olho, eles meio que vão acabar perdendo a relevância que eles têm, né? É aquela história, né? O mercado tá cobrando isso deles agora, né? O próprio mercado tá dizendo, cara, até não lembro agora, acho que é o Jeff Sutherland, do livro Scrum, né? Ele fala, cara, claro, totalmente fora de contexto, né? Mas ele fala, tipo, mudar ou morrer, sabe? Então é essa mesma história, tu tem que se adaptar, pra quem que tu quer entregar e o que tu quer entregar, né? Tu tem que ver que o teu público agora não se limita mais ao japonês, sabe? Assim como na Coreia não se limita mais ao coreano, né? Então, na verdade, em qualquer lugar do mundo, se tu hoje, com essa fácil divulgação, né? Que é uma plataforma de streaming, uma plataforma de leitura online e tal, um webtoon, sabe? É tudo tão fácil de obter, seja pagando ou não, né? Que... Claro que eles vão pensar em quem tá pagando, né? Mas eu digo, o foco. É tão fácil de ter esse acesso que, cara, você tem que pensar muito maior, sabe? Tem que pensar fora da caixa. E eu sinto também que o mercado tá cobrando coisas cada vez mais fora do clichê, sabe? O que tá fazendo sucesso normalmente é coisas diferentes. Por exemplo, Beastars. One Punch Man também é prova disso. O Neverland, por exemplo, né? Saindo um pouco de anime de romance, mas Yakusoku no Neverland foi um baque total pra revista Shonen Jump como um todo, né? Tipo, é basicamente um bagulho de suspense, assim, sabe? Como assim saindo do romance? E o amor do Norma pela Emma? Tá bem, assim, ó, eu não vou... Tá bem em segundo plano, quase em
quarto plano, eu acho. O amor da mama pelas crianças. Verdade. Não, tu entendeu o que eu quis dizer. Como um vaqueiro ama os seus gados. Nossa, cara, e levantando o Shonen Jump, tem cada romance lá que é horroroso. Nisekoi, vocês já leram Nisekoi, cara? Não. Não, nunca tive coragem. Cara, tipo assim, não é que é ruim, mas, porra, é 200 capítulos que podia ser 40, sabe? Negócio arrastadíssimo, é harém, é um monte de pessoa, tipo, um monte de guria que gosta do mesmo cara. Tudo bem que o cara não é tão chato assim, né? O protagonista não é tão Zé assim. Não vou dizer que não faz sentido elas gostarem dele. Tem umas que são muito forçadas. Lembrei, é da Kaguya-sama, que é exatamente fazendo piada dos clichês de romance, né? Subverte o gênero, né? Ele pega Exatamente. ele pega o gênero e brinca com o gênero comédia Isso. romântica. A pergunta final que fica é, na opinião de vocês acreditam que eles estão visando essa internacionalização das obras já? E eles já têm em mente que precisa mudar, de fato? Será? O que vocês acham sobre isso? Eu acho que é alguma coisa que está acontecendo naturalmente, talvez pelo consumo dos autores de obras estrangeiras, vamos dizer assim. Como um autor que vai ver um romance americano, ou vai ver um romance francês, sei lá, ele internaliza isso, ele pensa, nossa, seria legal trazer isso aqui pra minha obra, seria legal coisas desse tipo, trazer o que é de melhor do mundo, em geral, sei lá, posso estar viajando. O que vai fazer sucesso hoje em dia é o diferencial, porque o básico tipo, clichê é o que mais tem no mercado, ainda tem até hoje, entendeu? Então, se tu quer se destacar no mercado, obviamente, tu vai ter que fazer uma história diferente, sabe? Com algum contexto diferente, Prova Viva tá aí pra isso, Beastars, Neverland, Kaguya-sama, então, cara, ó o Kaguya-sama, quer exemplo melhor que o Kaguya-sama pra romance? Pois é. Não tem, cara, é impossível, tá ligado? Cara, eu consigo sentir mais romance em Kaguya-sama do que qualquer outro anime de romance dos últimos, sei lá, 2, 3 anos. Verdade. Isso, cara, e tem um narrador muito louco e tem, tipo, umas cenas muito engraçadas, tá ligado? Mas é o fato de ser diferente que dá aquele gostinho no anime que tu compra esse romance, Já sabe? reparamos que o Dude ama o narrador. Não, mas é isso aí, pessoal. Acredito que deu pra gente levantar algumas reflexões interessantes aí nesse episódio de hoje. Espero que todo mundo que ouviu tenha gostado. Se vocês tiver qualquer interesse em contribuir com alguma história romântica de vocês aí, né, alguma coisa do tipo, se você também foi essa garota ou esse garoto que viu um anime de romance ou leu um mangá e tal, e, poxa, eu idealizei isso aqui, quiser contar um pouquinho pra gente, fica à vontade pra usar a seção de comentários aí abaixo no nosso site, né, caso você esteja ouvindo por ali, ou manda um e-mail pra podcast@cupulatrovão.com.br. E se vocês quiserem acompanhar o nosso conteúdo do blog, vocês podem nos seguir nas redes sociais. No Twitter e no Instagram é @cupulatrovão, tudo junto. E no Facebook é @acúpulatrovão. Com A de amor na frente. A de amor, B de baixinho, C de coração, D de dale. Vambora. Ai, Deus.